Tenho muita felicidade de poder trabalhar com o público jovem, porque é muito gratificante, porque eles realmente participam muito da minha vida, não só da carreira literária, mas já muitos se tornaram meus amigos. Isso é o lado bom, eu acho, de escrever no Brasil para brasileiros, né? Eu acho que o público brasileiro ele tem um carinho, ele tem uma forma de se aproximar da gente muito carinhosa mesmo. E isso é sempre um grande prazer para mim, quando eu posso ir aos eventos, estar com eles. Eu sou Lu Piras, eu tenho 34 anos, nasci no Rio de Janeiro e moro aqui já desde sempre, sendo que eu vivi uma temporada fora do país. Como eu gosto muito de livro, gosto de trabalhar com livro, não só como escritora, né, mas participar do processo de criação, então é sempre um prazer, né, quando eu posso realmente trabalhar nessa área. Minha produção é muito intensa, eu escrevo todos os dias e acredito que isso seja importante também porque o escritor ele vai ganhando, vai se aperfeiçoando, né, ele vai ganhando mais à vontade também com o seu estilo. Então, hoje em dia, para mim, é mais profissional, mas não deixa de ser ainda um grande prazer, que apesar de ter que fazer disso um trabalho, é um trabalho que me estimula, estou sempre querendo melhorar. Eu tinha essa ansiedade, então eu fiz muita coisa em pouco tempo. Em 2, 3 meses, eu criei um blog, criei um site, entrei em todas as redes sociais, eu não tinha Facebook, então eu comecei a fazer a divulgação toda do meu livro e isso foi atraindo a atenção de editoras. Então eu recebi algumas propostas que eu avaliei, mas eram propostas de coparticipação, né, dos direitos, não era o sonho do escritor, né, que chega aquela editora grande. Eu comecei bem devagarinho e para mim foi uma grande sorte. O português me escolheu, ao contrário de outras matérias como matemática, química, física, que eu nunca fui muito boa, mas o português eu me sinto à vontade. No começo eu pensava que os meus leitores eram predominantemente mulheres, na faixa etária dos 14 aos 20 e poucos anos, e hoje em dia já tem muitas pessoas acima dos 30, dos 35, mulheres e homens, que leem, que me procuram para falar sobre o livro, que me procuram também pedindo conselhos, né, para entrar na carreira, mas porque leram meu livro, porque conheceram, buscaram, seja qual for a motivação que aquele leitor teve para buscar o meu livro, eu acho sempre isso muito importante. Mas se eu puder dizer que existe um perfil, talvez o perfil feminino, o público feminino, não tem uma idade assim, uma média de idade, mas normalmente são adolescentes já saindo da adolescência e um público de faculdade já. Eu acredito que o leitor ele está cada vez mais exigente. Essa é a mudança que eu tenho reparado, né? Nos meus leitores de Equinócio, para os leitores de Um Herói para Ela, por exemplo, eu noto um avanço muito grande, né? Os leitores eles não se conformam com livros, por exemplo, de 200 páginas. Eu acho isso muito engraçado. Quanto maior for o livro, melhor. Eles querem realmente esse contato com o escritor cada vez mais. Então, eles reclamam com a gente, quando nos veem, eles fazem pedidos, eu quero que isso aconteça com esse personagem. Enfim, é engraçado porque a gente ganha essa intimidade. E isso, falo dos meus leitores, né? Aqueles com quem eu tenho contato, às vezes, com alguns até diariamente. E não necessariamente do meio onde eu vivo, do Rio de Janeiro. São realidades as mais diversas no Brasil. O Brasil é enorme. Eu tenho leitores de outros estados nos quais eu nunca estive sequer. Então é muito interessante saber que um livro que eu escrevi chega nesse leitor e que esse leitor me dá um feedback e que a gente tem uma relação que não é só uma relação autor-leitor, né? Então eu noto que existe esse desenvolvimento desse relacionamento e que existe um leitor cada vez mais ávido por mais histórias e livros maiores. Eu acho isso muito legal.
existem autores muito bons lá fora e existem muito ruins também. E aqui é a mesma coisa, né? O que o leitor que lê cada vez mais começou a perceber é isso, fazer essa diferenciação, né? E a surpresa, é muito engraçado ver às vezes mensagens que eu recebo de leitores que se surpreendem com a nossa literatura e falam, nossa, mas eu quando vi o seu livro nem sabia que era de autor nacional. Eu fiquei surpresa, fiquei maravilhada, como é que a gente tem tanta história para contar aqui, que conta tão bem como um escritor lá de fora. É preciso que se fale mais sobre livros. A gente tem uma literatura jovem com livros maravilhosos, com histórias diferentes, criativas, que atraem o público cada vez mais jovem, o que é ótimo, porque nas gerações futuras a gente vai ver que esse público de hoje é um público mais informado, né, e que valoriza o que a gente produz aqui, o que é muito importante, né, porque eu venho de uma geração, e ainda é hoje em dia, mas melhorou, mas a minha geração já é muito apegada mesmo ao que se faz lá fora e valoriza pouco o que a gente produz, e aqui a gente tem qualidade, muito boa qualidade. Eu gosto de me desafiar também e vamos dizer assim, viajar um pouco por todos os outros gêneros. Isso não foi programado, eu fui me descobrindo assim, que livro após livro eu vou mudando um pouco a direção. Eu tenho esse objetivo na minha carreira de, se eu puder, escrever para vários públicos também. Não ficar restrita ao público juvenil, ou público new adult, ou público chick lit, né? Porque Um Herói para Ela até foi o livro que eu consegui viajar melhor sobre, né, nesses estilos. Eu fui um pouco da aventura, da ação, tanto que tem muitos meninos que gostam do livro, eu achei isso curioso, porque até então quem me procuravam eram as leitoras, porque se identificam com a personagem, se identificam com a história. Em Um Herói para Ela, muitos rapazes, ganhei muitos leitores, e isso me estimula mais ainda, né? Porque eu quero realmente escrever para outros públicos, e principalmente para um público mais adulto. Todo escritor devia passar por essa experiência de estar ali com um público bem jovem, ou que está começando ainda a se apegar, a se apaixonar pelos livros. E eu acho que essa é uma das maiores alegrias que eu tive, foi poder ter a oportunidade de visitar pequenos leitores, vamos dizer assim. Os blogueiros, eles têm um papel fundamental, nada menos do que fundamental na minha carreira, porque eu lembro ainda quando eu não tinha capa de Equinócio, meu primeiro livro, eu fiz uma capa lá meio que imitando Crepúsculo, porque eu sabia que Crepúsculo na época era um sucesso, e eu falei, vou pegar uma carona aqui, e fiz uma capa, duas mãos, assim, quem se lembra da capa do Crepúsculo, as mãos e a maçã, e eu coloquei jasmins. Então acho que isso, para mim, eu não consigo imaginar a minha carreira sem os blogs, e acho que todo escritor tem essa grande gratidão, e é uma troca também, né? Porque a gente é como se fosse uma grande família. Os blogs também precisam de divulgação, e muitas vezes o autor não pode enviar um livro para resenha, muito blogueiro pede, porque a maioria é de jovens que não tem ainda dinheiro, tem uma mesada e tal, e os livros nem sempre estão em promoção, não são baratos. Então a gente, quando pode, a gente dá, mas quando a gente não tem, o que a gente pode fazer é divulgar o trabalho deles. Tem blogueiros que são excelentes, que escrevem muito bem, tem resenhas lindíssimas, super profissionais mesmo, né? E eu fico, às vezes, emocionada até de ver isso. Eles não ganham nada com isso, eles fazem por amor à literatura, né? E os maiores beneficiários somos nós, né? Que escrevemos e vemos o retorno. Vamos dizer que ele e o blogueiro são figuras importantíssimas na divulgação dos livros, mas eu acho que o livreiro, ele está acima ainda do blogueiro, porque o livreiro, ele é aquela pessoa que está no contato direto com o leitor. Ele está ali, frente a frente com o leitor, pode estar com o seu livro na mão, ou com o livro de um colega seu na mão, e entregar para aquele leitor, que vai entregar para um outro leitor, para outro leitor. E esse papel do livreiro
que é o de conhecer o seu livro, né? E vai fazer a propaganda do seu livro, vai conhecer o seu trabalho, vai passar para outras pessoas, isso é o trabalho que você não pode fazer. Quem trabalha em livraria, gosta de trabalhar em livraria. Eu trabalhei em livraria, eu fui livreira, eu acho que uma vez livreira, sempre livreira. Eu adoro livro, até para vender livro, né? No meu trabalho como escritora, eu vendo meu livro, mas eu não estou ali indicando o livro de outras pessoas. Na livraria eu indicava. Eu indicava livros dos meus colegas, eu tinha prazer, eu via que a pilha estava baixando, eu já avisava lá pelo WhatsApp. E é um trabalho lindo, maravilhoso, um trabalho que só mesmo apaixonados fazem, né? É bom isso, é bom a gente ver que existe essa curiosidade, essa vontade de entender, né? Enfim, o que está acontecendo com essa literatura nacional que está fazendo tanto sucesso. Uma coisa que eu sempre quis revelar. Eu quero um dia matar um personagem. Eu não queria falar isso, tá? Era para ser segredo, mas eu estou dizendo aqui para vocês que eu pretendo, não sei se vai ser no próximo livro, existe muita chance de eu matar um personagem. Porque eu gosto muito de livro dramático, romance e especial drama. E eu ainda não cheguei aí nesse ponto de escrever um drama mesmo, uma coisa mais forte, não necessariamente triste, pesada. E isso vai ser um desafio, porque eu não escrevo tristeza, só escrevo alegria, mas eu quero escrever sobre isso.